você que assiste o Chave. Tudo bom? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Chave de Boca. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal, que se inscreve, compartilha, enfim, aquela coisa toda, né, gente? Tô na correria, tô gravando o vídeo hoje, segunda-feira, o vídeo vai subir no sábado. Eu não sei o que vai acontecer no Chave ao longo dessa semana, mas enfim, eu quero agradecer de toda forma, tá? Meu coração de vocês e enfim. O vídeo de hoje vai ser longo, peço desculpas por isso, porque é um assunto que precisa de um detalhamento maior, então eu não vou me delongar muito nas introduções, enfim, vocês já sabem de tudo que eu falo, mesmo no começo, no final. Se inscreve, compartilha, divulga o canal, fica junto comigo, não me abandona não, certo, gente? Eu vou começar já o vídeo pra gente já adiantar algumas coisas, para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então toma nota, fica esperto, pega a canetinha para destacar os pontos principais, beleza? Slide 1 na tela para vocês. Bem, ó, ferrita, perlita, sementita, martensita, austenita e etc, né? São alguns constituintes da liga ferro-carbono. Consideramos aqui somente o desenvolvimento das microestruturas dos aços, pois no campo correspondente aos ferros fundidos, sempre existirão maiores quantidades de elementos de liga, principalmente o silício. Tendo-se assim uma liga ternária, enquanto o diagrama ferro-carbono é pertencente apenas a uma liga binária. As principais fases sólidas presentes no diagrama ferro-carbono são ferrita, austenita, sementita. Beleza? Temos aí, ó, a ferrita. Na ferrita, o carbono está dissolvido na estrutura CCC, que nós falamos semana passada, né? Cúbico de corpo centrado, portanto, pouco solúvel, atingindo solubilidade máxima de 0,2% a 727 graus Celsius. Embora o carbono esteja sempre presente em concentrações relativamente baixas, tem influência significativa nas propriedades mecânicas da ferrita. Ó, destaca aí, esta é um dos principais mais moles e dúcteis do aço e apresenta dureza de 90 Brinell e é magnética até 720 graus Celsius. Tá? Então nós temos aí, ó, a ferrita é a parte branca e a perlita é a parte pretinha. Ao observar a amostra de médio carbono, identificamos mais grãos escuros do que claros. Portanto, essa amostra contém mais carbono. Os grãos escuros são mais duros e resistentes do que os grãos claros, tá? Então, a ferrita, que são os grãos claros, apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. Os átomos que compõem essa estrutura se organizam bem juntos entre si, de modo que fica difícil a acomodação de átomos de carbono na rede cristalina. A estrutura de ferrita consegue acomodar no máximo 0,25% de átomos de carbono. A austenita tem estrutura cristalina CFC, sendo a solubilidade do carbono na austenita de 2,08% a 1148 graus Celsius e 0,8% a 727 graus Celsius. Apresenta dureza aproximadamente de 300 Brinell e não é magnética. A sementita Fe3C é um composto frágil e duro, possuindo uma composição de 6,67% de carbono e 93,3% de ferro, e apresentando uma dureza de 700 Brinell. A ferrita tem a estrutura CCC, assim como a ferrita alfa. A solubilidade máxima do carbono é de 0,09% a 1465 Celsius. Então, na imagem nós temos aí, ó, que as linhas brancas é correspondente à ferrita e as linhas pretas correspondente à sementita, tá? A estrutura da sementita constitui-se de 12 átomos de ferro e 4 átomos de carbono. É, portanto, um carboneto de ferro com dureza elevada, responsável pela dureza do aço, e é representado por Fe3C, desculpa. Outra microestrutura muito importante nos aços é a martensita, que se forma quando ocorre o arrefecimento rápido da austenita, provocado pelo nome de têmpera, né, que é um tratamento térmico que acredito que vocês já tenham ouvido falar.
A dureza e a resistência mecânica das martensitas estão diretamente relacionadas com o seu teor de carbono e aumentam quando esse teor aumenta. Sua dureza vai de 50 a 68 Rockel, beleza? O ferro puro, a ser aquecido, experimenta duas alterações na sua estrutura cristalina antes de se fundir. A temperatura ambiente, a forma estável, conhecida por ferrita ou ferro alfa, possui uma estrutura cristalina de CCC. A ferrita experimenta uma transformação polimórfica para austenita, com estrutura cristalina CFC, esqueci o nome da letra, a temperatura de 912 graus. Esta austenita persiste até 1394 Celsius, temperatura em que a austenita CFC reverte novamente para que uma fase com a estrutura CCC, conhecida por ferro gama, a qual finalmente se funde a uma temperatura de 1538 Celsius. Todas essas alterações estão aparentes ao longo do eixo vertical à esquerda no diagrama de fases. A microestrutura define 3 tipos de aço: hipotetóides, eutetóides e hipereutetóides. O aquecimento do aço. Até agora, estudamos o aço na temperatura ambiente. Entretanto, o aço precisa ser colocado em forno para receber um tratamento térmico. O que ocorre quando o aço é aquecido? No caso de um aço que tenha, por exemplo, 0,4% de carbono, ocorre o seguinte. Numa temperatura de 300 Celsius, a estrutura do aço é igual à sua estrutura na temperatura ambiente: ferrita, cor branca, e perlita na cor preta. Em temperatura de 760 Celsius, inicia-se uma transformação na estrutura do aço, e a perlita se transforma em austenita, e a ferrita permanece estável. Em 850 Celsius, toda a estrutura do aço se transforma em austenita. Então, tá aí um gráfico, ó, com o teor de carbono no eixo do X e o aquecimento em temperatura em graus Celsius no eixo do Y, tá? Então, o gráfico ilustra uma região de mudança de fase no intervalo de temperatura. A ferrita e a perlita se transformam em austenita. Essa região é chamada de zona crítica. A área em que as células unitárias de CCC se transformam em CFC durante o aquecimento do aço. A austenita se forma na estrutura do aço, submetido a temperatura elevada. Encontra-se na região acima da zona crítica, na zona de austenitização, conforme pode observar no gráfico. A austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada, apresentando menor resistência mecânica e boa tenacidade, lembrando que ela não é magnética. No resfriamento do aço, na temperatura de 850 Celsius, o aço apresenta um único constituinte, que é a austenita. O gráfico a seguir, que está aí do lado, ó, ilustra o que ocorre quando o aço a 0,4% de carbono é retirado do forno e vai resfriando lentamente até chegar à temperatura ambiente. Como a gente pode ver no gráfico, temos aí. Em temperatura de 850, a estrutura do aço é austenita. Em temperatura de 760, a parte da austenita desaparece, dando lugar à ferrita. Permanece na estrutura, portanto, ferrita e austenita, certo? Em temperatura de 700 graus, toda a austenita se transforma em ferrita e perlita. Portanto, o aço volta à sua estrutura inicial. Em temperatura ambiente, a estrutura continua ferrita e perlita. Se o aço for resfriado bruscamente, por exemplo, na água, ele se transformará em martensita, um constituinte puro que pode ser visto com auxílio de um microscópio metalográfico. Certinho? É isso, amores. Deu pra entender? Eu espero que tenha dado pra entender, todo mundo aí direitinho. Se não deu, minha gente, comentário. Comentário que a tia responde tudo pra vocês. Não quer dúvida com nada, certo? A gente se esforça, todo mundo junto, porque esse canal é todo nosso, não é meu, não é seu, é de todo mundo. E todo mundo se ajuda, e a gente cresce junto, a gente dissemina conhecimento junto. Tá bom? Espero que tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo chatinho de entender, que é muito detalhe, muito ITA, muito C, muito FC, muito enfim. Mas qualquer coisa, vocês deixem comigo. O próximo vídeo eu já vou trazer algumas questões de concurso sobre esse tema,
pra gente discutir junto, certo? A gente vou lendo aqui e batendo um papo legal sobre esse assunto. Espero vê-los vocês. Espero ver vocês, é certo? Bem, não. Espero ver vocês em breve no próximo vídeo. Um cheiro da preta, fiquem com Deus e até próximo sábado. Tchau!